Beleza! Aqui é o professor Key Sucesso e hoje eu trago no canal a nossa 18ª aula do nosso curso de Matemática Básica, com um conteúdo que é muito cobrado em provas de vestibulares, concursos, Olimpíadas, que é a nossa função exponencial, que trabalha também a equação exponencial e a inequação. Então, fique esperto, pega um caderninho, caneta e vamos ficar atentos às anotações e às informações precisas, tá bom? Porque na aula do Key, se eu não me estresse, porque ele não tem fome, ele tem o sucesso. Então, vamos para a parte teórica e exercitar. E lembrando que no final do vídeo, na descrição, nós temos um TD com 10 questões, tá? O PDF para você baixar e resolver 10 questões que tem um gabarito. Caso você não consiga, entre em contato comigo, beleza? O meu muito obrigado. Então, vamos começar nossa aula. Sucesso! Beleza, então, função exponencial. Nós temos aí, ó, considere uma função dos reais nos reais definida por f de x, ó, igual a a elevado a x com a maior do que zero e a diferente de 1. Tal função é denominada exponencial. Ó. Então, aqui nós temos ilustrações de funções exponenciais. Ó. Observa aqui, ó, que nesse primeiro, f de x é igual a 3 elevado a x. Então, ó, o 3 é maior que zero e também é diferente de 1, né? Aqui, ó, 1/4, ele está entre 0 e 1, ó. É o valor do A, né, ó? A base representa o A. Aqui, o A está fazendo o papel de 2,13, então o 2,13 ele é maior que 0 e é diferente de 1, ó. E o 0,82 ele está entre 0 e 1, beleza? Onde o A é 0,82, ó. Então, nesse momento inicial, né, ó, o que é que nós vamos tirar aqui como conclusão, ó? Veja bem. Com relação a essa função, ó, nós temos o gráfico e aí eu vou perceber se esse gráfico está crescendo ou decrescendo. Ó. Então, de uma maneira geral, temos dois tipos de gráfico. Para a função f de x igual a a elevado a x, ó, que é o seguinte, pessoal. Ó, se o a for maior do que 1, a função é chamada crescente. Então, essa curva que vai ser formada, ó, ela cresce. Ó. Então, por exemplo, nós temos aqui, ó, f de x igual a 2 elevado a x. Ó. Tá bom? Vamos adiante. Se o a estiver entre 0 e 1, a função é dita decrescente. Ó. Exemplo, ó, f de x igual a 1/5 elevado a x. Ó. Observe que o a está sendo 1/5. Então, esse 1/5 ele está entre 0 e 1. E um detalhe importante, né? Ó, ela está cortando aqui o eixo y no ponto 1. E a curva é decrescente. Beleza? Muito bem. Com isso, ó, qual é a conclusão que nós temos com relação aos gráficos representados? Trata-se de uma função injetora. Então, assim, a função injetora é caracterizada por cada valor que você atribuir da imagem, você vai ter um único domínio, né? Cada imagem vai ter um único domínio. Ou seja, para cada valor de x que eu atribuir do domínio, eu vou ter uma respectiva imagem. Tá bom?
O domínio da função exponencial é sempre igual ao número dos reais. Então, o domínio vai ser os reais, ó. Tá? E a curva está toda acima do eixo das abscissas, pois y igual a elevado a x é sempre maior que zero para todo x real. Portanto, a sua imagem é dada por... Então, ó, a imagem vai ser os reais positivos, excluindo o zero. Ó. Tá bom? A curva corta o eixo das ordenadas no ponto 0 e 1. Pois quando x for zero, eu tenho ó, y igual a elevado a zero, que por sua vez é 1. Que foi justamente o que nós aprendemos naquela aula de potência. Então agora vamos trabalhar algumas questões. E na primeira diz assim, determinar os valores de k para os quais a função f de x ó, igual a 2 mais 3k sobre 5 elevado a x é crescente. Então, observe que a base que faz o papel do A está sendo representada por 2 mais 3k sobre 5. Como ele diz que a função é crescente, eu tenho que levar em consideração que o A tem que ser maior que 1. Feito isso, eu vou ter ó, 2 mais 3k sobre 5 maior que 1. Então, 3k sobre 5 tem que ser maior que 1 menos 2. 3k sobre 5 é maior que menos 1. E aí, qual é a conclusão que eu vou ter? Ó? Que 3k é maior que menos 5. E com isso, o k é maior que menos 5 terços. Beleza? Muito bem. Então, vamos adiante. Já com relação à segunda, ó, da PUC Minas, ele diz, ó, os pontos A, 1 e 6 e B, 2 e 18, pertencem ao gráfico da função ó, y igual a n vezes a elevado a x. Então, o valor de a elevado a n é perfeito. Primeiro passo, o ponto A que me foi dado, lembrar que um par ordenado, ó, o primeiro elemento faz o papel do x, relacionado ao eixo das abscissas, e o y, o eixo das ordenadas. Então, eu tenho aqui ó, que quando o y for 6, isso aqui vai ficar ó, n vezes a elevado a 1. Então, a vezes n vale 6. Da mesma forma, se eu pegar agora o ponto B com coordenadas 2 e 18, ó, aqui eu tenho o x e tenho o y. Então, agora eu vou ter ó, 18 é igual a n vezes a elevado a 2. Tranquilo? Onde ó, 18 vai ser n. Esse a ao quadrado eu vou escrever a vezes a. De tal maneira que esse n vezes a, eu já sei que vale 6. Olha só. Conclusão. O a vai ser 18 dividido por 6, que por sua vez é 3. Então, basta eu substituir agora ó, o valor do a, que é 3, para encontrar o valor do n. Então, quanto é que vai ser o n? Ó? 6 por 3, 2. Se o n vale 2, a questão está pedindo a elevado a n. Então, é 3 elevado a 2, que por sua vez ó, vale 9. Então, item B de bola. Tranquilo? Muito bem. Vamos à frente. Na terceira questão, o FF do Rio de Janeiro, ele diz assim, ó, a automedicação é considerada um risco, pois a utilização desnecessária ou equivocada de um medicamento pode comprometer a saúde do usuário. Substâncias ingeridas difundem-se pelos líquidos e tecidos do corpo, exercendo
efeito benéfico ou maléfico. Depois de se administrar determinado medicamento a um grupo de indivíduos, verificou-se que a concentração Y de certa substância em seus organismos alterava-se em função do tempo decorrido T, de acordo com a expressão Y igual a Y0 vezes 2 elevado a menos 0,5 T, em que Y0 é a concentração inicial e T é o tempo em hora. Nessas circunstâncias, pode-se afirmar que a concentração da substância tornou-se a quarta parte da concentração inicial após. Então, ele quer saber o seguinte, quando o Y for a quarta parte do inicial, o que é que nós temos? Nós vamos igualar, Y inicial sobre 4 igual ao Y inicial vezes 2 elevado a menos 0,5 T, onde eu posso cancelar o Y0, aqui fica 1. Esse 1/4 é a mesma coisa de 2 elevado a menos 2, que é igual a 2 elevado a menos 0,5 T. Mesma base, conserva a base, iguala os expoentes, Então, vai ficar, se eu multiplicar por menos 1, fica positivo. 2 é igual a 0,5. 0,5 é a mesma coisa que meio, não é verdade? Então, o T vai ser igual a 4. 4 o quê? Horas. Portanto, o item correto é. Beleza? Muito bem. Vamos à frente. Já na quarta questão da FUVEST, ele dá seja f de x igual a 2 elevado a 2x mais 1, se A e B são tais que f de A é igual a 4 vezes f de B, pode-se afirmar que, então, ele quer a relação entre A e B. Beleza. Então, lembrar que o A aqui, ele faz o papel do x e o B também. Então, quem é o f de A? É 2 elevado a 2A mais 1 igual a 4 vezes 2 elevado a 2B mais 1. Tá bom? Então, 2 elevado a 2A mais 1 é igual, o 4, podemos escrever 2 elevado a 2, vezes 2 elevado a B mais 1. Então, 2 elevado a 2A mais 1 é igual, aqui eu tenho multiplicação, de elementos que têm mesma base, repete a base e soma os expoentes, Então, 2 elevado a 2A mais 1 é igual a 2 elevado a 2B mais 3. Conserva-se a base e iguala os expoentes. Então, eu tenho que 2A mais 1 é igual a 2B mais 3. Então, 2A menos 2B é igual a 3 menos 1. 2A menos 2B é igual a 2. E se eu colocar o 2 em evidência, vai ficar multiplicado por A menos B. Logo, A menos B é 2 dividido por 2, que dá 1. Portanto, A menos B vale 1. E aí, o item que nós vamos marcar é, beleza? Muito bem. Show de bola. Beleza, então vamos à frente, Na quinta, da Unirio, do Rio de Janeiro, numa população de bactérias, a P de T, igual
a 10 elevado a A vezes 4 elevado a 3t bactérias no instante t medido em horas, ou fração da hora. Sabendo-se que, inicialmente, existem 10 elevado a bactérias, quantos minutos são necessários para que se tenha o dobro da população inicial? Então, ó, ele está querendo dizer que quanto tempo vai levar para que tenha o dobro da população inicial. Ou seja, vamos igualar, ó, 2 vezes 10 elevado a A igual a 10 elevado a A vezes 4 elevado a 3t. Diante desse fato, ó, podemos cancelar. E aqui vai ficar, ó, 2 é igual, ó, o 4 é 2 elevado a 2, 3t. E com isso, nós temos, ó, 2 é igual a 2 elevado a 6t. Como aqui é 1, então a gente vai conservar a base, ó, e igualar o expoente. Então, ó, 1 é igual a 6t. Então, t é 1/6 da hora, que por sua vez é 1/6 de 60, que vai dar igual a 10 minutos. Olha só que interessante, né? E com isso, ó, é nossa resposta. Ok? Beleza. Agora, ó, nós vamos falar sobre a equação exponencial. Então, uma equação é dita exponencial quando a variável se apresenta no expoente. Seja A um número real tal que, ó, o A é maior que 0 e diferente de 1. Se o A elevado a x é igual ao A elevado a y, conclusão, x é igual a y. Beleza? Muito bem, então nessa sexta, ele diz, ó, resolver em reais a equação, ó, 32 elevado a x igual a 128. Então, observe que as bases são diferentes, mas podemos pegar os números dados e fazer a fatoraçãozinha deles, ó. Por 2, 16. Por 2, 8. Por 2, ó, 4. Por 2, 2. E por 2, 1. Quando chegar no 1, eu atingi o objetivo. Da mesma forma, podemos fazer com o 128, ó. Por 2, 64. Por 2, 32. Por 2, 16. Por 2, 8. Por 2, 4. Por 2, 2. E por 2, 1. Ah, professor, agora clareou tudo, ó. Porque eu vou ter, ó, o 32 eu posso substituir por 2 à quinta, ó. Olha só. E o 128 por 2 à sétima. Então, eu tenho 2 elevado a 5x igual a 2 elevado a sétima. Conservo, ó. E aí, a conclusão, ó. 5x é igual a 7. Portanto, x é 7 quintos. Beleza? Show de bola. Sucesso total. Nessa sétima, o que ele diz, ó? Resolver em reais a equação, ó, 4 elevado a x menos 2 elevado a x menos 12 igual a 0. Muito bem. 4 elevado a x menos 2 elevado a x menos 12 igual a 0. Então, o que é que eu vou fazer? Ó? Eu vou chamar 2 elevado a x de k. E com essa mudança, ó, esse 4 é 2 ao quadrado, menos, ó, 2 elevado a x,
menos 12 igual a zero. Onde eu posso trocar aqui, ó, e vai ficar assim, ó. 2 elevado a x a 2, menos 2 elevado a x, menos 12 igual a zero. Como 2 elevado a x é k, então a minha equação vai ser, ó, k ao quadrado menos k menos 12 igual a zero. Então, eu estou diante de uma equação do segundo grau. Quem é o delta, né? Ó, b ao quadrado menos 4 vezes o AC. Então, o delta vai ser, ó, b ao quadrado, então, menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, e vezes o C, que é menos 12. Com isso, ó, você vai ter, ó, 1 mais 48, ó, fica 49. Portanto, o meu K vai ser menos B mais ou menos a raiz do delta sobre 2A. Então, fazendo a substituição, ó, menos B, então dá 1, mais ou menos a raiz de 49, que é 7, sobre 2. Então, o K' vai ser igual a quem, ó? 1 mais 7, 8, por 2, 4. E o K duas linhas vai ser o quê, ó? Menos 6 por 2, menos 3. Então, nós vamos fazer o seguinte, ó. Se 2 elevado a x é igual a 4, então aqui eu vou ter, ó, 2 elevado a 2. Conclusão, o x vale 2. E na outra condição, ó, não satisfaz porque 2 elevado a x não tem como dar igual a menos 3. Então, eu descarto essa situação. Beleza? Sucesso! Então, vamos adiante. Agora, ó, quando falamos em inequação exponencial, uma inequação exponencial é toda desigualdade em que a variável aparece no expoente, né? Então, nós temos aí, ó, no primeiro exemplo, ó, 3 elevado a x mais 1, menor que 81. 25 elevado a x menos 1, maior que 125. 1/5 elevado a x menos 1, maior que 25. Poderia pensar também, ó, por exemplo, 1/3 elevado a x mais 2, menor ou igual que 27. Tá? Muito bem. Então, de uma maneira geral, uma inequação deve ser resolvida colocando-se a mesma base A nos dois membros da inequação e considerando-se os seguintes casos. Ó. Primeiro caso, A maior que 1. Aí nós vamos ter, como a função f de x, a elevado a x é crescente, nós observamos o seguinte, que se a elevado a x2 é maior que a elevado a x1, então o x2 é maior que o x1. Então, nós temos, ó, o gráfico, ó, é crescente. Se A maior que 1, devemos conservar o sinal da desigualdade. Então, vai manter o sinal, tá bom? Já no segundo caso, quando A estiver entre 0 e 1, ela vai ser decrescente. Então, se o A elevado a x2 é maior que o A elevado a x1, então o x2 é menor que o x1. Então, ó, o gráfico é decrescente. Ó. Então, se o A for maior que 0 e menor que 1, devemos inverter o sinal da desigualdade ao compararmos os expoentes. Beleza? Muito bem, ó.
Então, na oitava questão, ele diz assim, ó, resolver a inequação 7 elevado a x maior que 343. Então, inicialmente, 343, vamos fatorar, ó, ou seja, por 7 dá 49, por 7 novamente fica 7, e por 7 fica 1, beleza? Então, nós temos, ó, que 7 elevado a x é maior que 7 a terceira. Conserva o sinal, porque a base é maior que 1. Então, x é maior que 3. E a solução que nós vamos ter, ó, x pertence aos reais, tal que o x é maior que 3. Aqui nós temos o seguinte, ó. Na nona, resolver a inequação, ó, 1/5 elevado a 3x menos 21 maior ou igual que 25 elevado a menos 1. Beleza. Então, eu tenho aqui, ó, 1/5 elevado a 3x menos 21. Isso maior ou igual que 1 sobre 25. E aí eu tenho, ó, 1/5 elevado a 3x menos 21 maior ou igual que 1/5 ao quadrado. E nesse momento, o que eu faço? Ó, a base é 1/5, então ela está entre 0 e 1. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu pego o expoente e inverto o sinal da desigualdade. Portanto, 3x é menor ou igual que 23. X é menor ou igual que 23 terços. Solução, ó. X pertence aos reais, tal que o x é menor ou igual que 23 terços. Ok? Muito bem. E aqui na décima nós temos, ó, resolver a inequação, ó, 2 elevado a x mais 2 menos 2 elevado a x menos 1 mais 2 elevado a x menor ou igual a 18. Beleza. Então, basta termos em mente aquelas propriedades de potência, né? Ó, vamos lembrar. A elevado a m vezes A elevado a n, isso aqui é A elevado a m mais n. E se eu tiver divisão A elevado a m sobre A elevado a n, isso aqui é A elevado a m menos n. Tá bom? Então, diante desses argumentos, o que nós podemos pensar? Ó? Eu vou pegar 2 elevado a x mais 2, menos 2 elevado a x menos 1, mais 2 elevado a x, menor ou igual a 18. Então, eu vou desmembrar, ó. 2 elevado a x vezes 2 elevado a 2, menos 2 elevado a x, vezes 2 a menos 1, mais 2 elevado a x, tudo isso é menor igual a 18. Perceba que o 2 elevado a x é um fator comum. Então, eu vou pôr em evidência, ó. Então, eu tenho 4 menos, ó, 1 meio mais 1 menor ou igual que 18. Então, isso aqui vai ficar 2 elevado a x vezes, ó, 5 menos 1 meio. E aqui, ó, menor igual a 18. Então, se eu tirar o MMC, ó, é o próprio 2. Então, aqui é como se tivesse 1. Então, 2 dividido por 1 dá 2, vezes 5 dá 10. Menos 2 por 2 dá 1, vezes 1, 1. Olha só. 2 elevado a x vezes 9 meios menor ou igual que 18. Posso simplificar por 9, ó. Aqui vai ficar 1 e aqui fica 2. Então, 2 elevado a x é menor ou igual que 2 elevado a 2. Portanto, ó, x é menor ou igual a 2. E aí a solução
x pertence aos reais, tal que o x é menor igual a 2. Beleza? Então, gente, com isso chegamos ao final de mais uma aula. Espero que você curta, comente, compartilhe, tá? E você que ainda não está inscrito no canal, aproveita a oportunidade, se inscreva, ativa o sininho para receber as notificações de novos vídeos. E muito obrigado, tá? Até o nosso próximo encontro. Valeu, sucesso total, galera. Tamo junto, abraço forte.